Olá, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu vim contar uma coisa aqui para vocês hoje. Eu estou desempregada, então não sou mais seletista e não estou trabalhando fora no momento. E aí, escrevam aí a pergunta: quem tá bancando? Achou um velho da lancha, Joana? Não, pessoal, não achei velho da lancha e nem tem interesse algum em achar e em procurar, tá? Com todo respeito às pessoas, mas não é o meu caso, tá? Não tô interessada nessa pauta e não. E aí eu estou aqui de cabelo preso, mostrando para vocês esse brinco maravilhoso que eu ganhei dos meus colegas de trabalho na minha saída, tá? Então, eu fiz esse comentário aí de quem tá bancando, inclusive coloque aí para vocês nos comentários quem vocês acham que está bancando, né? Porque isso é um comentário que nós mulheres escutamos muito, né? Outro dia teve um vídeo de uma psicóloga, né, que ela trabalha online, ela segue trabalhando e ela se mudou para o interior, né, era um projeto de vida dela, então se mudou para o interior. E os comentários era só assim, quem tá bancando? Porque eu já fiz as contas aqui, não deu certo. Mas é engraçado que a pessoa fez as contas, as próprias contas, né, não da psicóloga que estava postando o vídeo. Então isso é uma ironia até, porque assim, geralmente ninguém pergunta para um homem quem está bancando, né? Mas para as mulheres as pessoas perguntam ou deduzem que as mulheres não são capazes, né, de pagarem as próprias contas, o que é muito engraçado até, né? Porque no meu caso, quem é inscrito no meu canal há mais tempo sabe, né, que eu pago todas as minhas contas desde os meus 16 anos. Eu tenho 37 anos e eu comecei a trabalhar registrada aos 16 anos, né? Então, como esse vídeo não tem muita pauta hoje, vocês escrevam aí, né? Quem tá bancando, Joana? Pelo menos o vídeo vai subir na visualização do YouTube, né? Então, voltando aqui para vocês, deixa eu contar um pouco aqui disso, né? E quem é inscrito há muito tempo vai ter histórias aí que vocês já escutaram, né? Porque eu publiquei isso, algumas dessas informações assim que eu abri o canal, tá? Então, eu sou a filha caçula de 9 irmãos. Minha mãe não tem estudo, minha mãe não sabe escrever, ela só sabe ler. Quando eu terminei a oitava série, onde eu nasci, não tinha mais estudo, tá? E aí eu tive que vir para São Paulo, né? Fazer uns exames e fiquei por aqui, tá? Tinha 11 meses que meu pai tinha morrido e nós cuidamos do meu pai por um longo tempo. Só que eu tenho lembrança, assim, de dar banho, colocar comida na boca dele de 97 até 2001, tá? Então, 98, 99, 2000, 2001. Foram 4 anos, tá? Então, eu passei a minha infância, as doenças marcaram muito. Primeiro da minha avó, que minha mãe cuidou dela, depois do meu pai. Então, aos 14, meu pai faleceu, né? Eu tinha 14 anos na época, eu ia começar a oitava série, porque ele faleceu no mês de fevereiro, comecei a oitava série, terminei a oitava série e lá não tinha como eu conseguir continuar estudando lá, né? Porque era zona rural, era uma vilinha. Aí eu vim para São Paulo e fiquei por aqui, tá? Primeiro ano em São Paulo foi ASAN, cursos gratuitos, tentar aprender a mexer em um computador, porque zona rural não tinha nada disso e também não era popular como é hoje, né? O acesso. E aí fui me preparando, né, achando que ia conseguir um trabalho logo. Eu fui conseguir um trabalho um ano depois, né, que eu tinha chegado, em fevereiro de 2003. Entrei em um supermercado, né, então eu conciliei ali, estudava à noite, aí como o trabalho era à tarde e à noite, mudei para estudar para de manhã. E aí, né, o segundo e o terceiro ano eu fiz de manhã e cumpri ali a carga horária de 44 horas semanais. E esse dinheiro do trabalho não era um plus para comprar roupa. Eu tinha que pagar meu aluguel, água, luz, telefone, né? Morava com as minhas irmãs. Na época a gente dividia ali tudo em partes iguais, tá, pessoal? Aluguel, gás, energia,
água, alimentação, tudo a gente dividia. Então, desde os 16, eu pago todas as minhas contas, né? Não tem dinheiro ali nem herdado, até porque meu pai, quando faleceu, não deixou bens, né? E a minha mãe também não tinha condições de me oferecer nada na época, tá? Então, comecei a trabalhar, fiquei 5 anos nesse supermercado, fui operadora de caixa, trabalhei naqueles caixa aqui que pagavam contas, fui fiscal de loja, terminei o ensino médio, não tinha condições de fazer faculdade, fui fazer ENEM, né, para conseguir bolsa, depois consegui bolsa do ProUni, né, fiz a faculdade com bolsa integral do ProUni. Tanto que comecei uma faculdade e mudei para outra porque, né, ficou ruim as coisas, mas consegui fazer a faculdade inteira ali com bolsa do ProUni, tá? E trabalhei mais o primeiro ano ainda, enquanto estava fazendo a faculdade, aí o combinado com o mercado que eles me dispensassem, eles me dispensaram, né, e fui fazer estágio. Então, passei 5 anos certinho registrada no mercado, né, eu comecei a faculdade do segundo, né, passou ali 2 anos desde que eu concluí o ensino médio, né, até eu conseguir bolsa. E aí fiz estágio em uma empresa né, ligada a direito tributário. E aí, né, até por isso que deu uma direcionada aí na minha vida, né, para o direito tributário. Fiz estágio nessa empresa, depois fiz estágio em um grande escritório de advogados aqui em São Paulo, um dos maiores, inclusive. Não fiz faculdade de primeira linha, né, fiz uma faculdade popular mesmo, mas eu consegui estágio nesse escritório porque eu fiz um serviço temporário lá antes e eu me dediquei muito. Depois fui trabalhar em uma consultoria pequena, depois no 5º ano, né, ia começar o 5º ano da faculdade, eu consegui uma outra empresa que eu fiquei por 4 anos e 4 meses. Então terminei nessa empresa, né, a faculdade, passei na ordem nessa empresa, fiz pós-graduação nessa empresa, trabalhando nessa empresa, e a empresa até contribuiu um pouquinho ali com a mensalidade da pós-graduação na época. Foi uma empresa que foi a minha escola, grandes profissionais e tudo mais. Então, nessa segunda empresa, né, então eu fiz estágio ali, trabalhei 5 anos, fiz estágio por 2 anos, depois trabalhei em outra empresa pequenininha por 1 ano, e nessa empresa que eu falo que foi a minha escola, que eu me formei trabalhando nessa empresa, eu fiquei por 4 anos e 4 meses, né? E aí, toda essa trajetória aqui tem 3 vídeos aí no meu canal contando, que eu vou deixar o link aqui, né? E aí depois vocês ficaram perguntando, Joana, qual é os outros 2 vídeos que você ficou falando que ia fazer e não fez, né? Vocês me cobraram até. E aí depois, quando foi no mês de outubro, eu publiquei um vídeo, né, explicando que eu estava em férias, que eu tinha voltado, que eu tinha ido para o Mato Grosso trabalhar, né, mas eu não entrei em tantos detalhes, tá? Então, quando eu saí dessa empresa que eu me formei, que, né, era uma consultoria tributária, que eu falo que foi a minha grande escola, né, da minha profissão mesmo, que eu conheci ali grandes profissionais que me inspiraram muito no direito tributário, né, no que eu segui carreira depois. Eu saí e fui para uma indústria, né? Então, até por questão ali de mudar o lado do balcão, né? Uma indústria muito legal, né? Uma multinacional americana que tem presença em vários estados do Brasil. E nessa empresa eu fiquei por quase 6 anos, tá? Nessa empresa, se eu for falar assim, nenhum ano foi igual ao outro. Então, eu assumi grandes desafios ali, né? Circulei por várias áreas, conheci muita gente, né? Muita gente bacana mesmo. E aí, quando veio a pandemia, né, eu fiquei ali o ano de 2020 dentro de casa. A empresa fez um trabalho de voluntariado para voltar ao escritório. Eu voltei ao escritório, só que não tinha quase ninguém. Então, nesse trabalho de voluntariado, né, eu ia para a empresa pagava Uber, a empresa, né, encomendava a alimentação. Você sentava na mesa sozinha para almoçar, não ia quase ninguém. E eu tinha que ir 1 vez por semana, eu acabava indo 5, né? Porque eu estava cansada de ficar em casa de fato, mas o escritório estava bem vazio, tá, pessoal?
era um voluntário para voltar a trabalhar no escritório. Eu voltei porque eu quis. É importante eu deixar isso aqui bem claro, né? E é uma empresa que é perto aqui da minha casa, então eu demorava ali, né, no máximo, né, meia hora. Eu tem dia que eu gasto até 12 minutos para chegar. E aí, uma empresa no Mato Grosso me fez uma proposta de trabalho e eu aceitei. Não por não estar feliz onde eu estava, mas porque era algo novo, porque eu queria conhecer o estado do Mato Grosso, tinha um diferencial ali de ir para o Mato Grosso, né? E foi uma proposta interessante e eu aceitei e eu fui, tá? Então, eu me diverti nesse novo desafio também por um tempo, né? Foi algo que eu nunca me arrependi de ter aceito, porque agregou muito na minha vida. Conheci mais pessoas bacanas, acho que isso também tem um plus ali de quando você muda de trabalho, né? E aí, no ano passado, para minha carreira, houve um rumo que não era bem o que eu desejava, né? Que eu queria me fazer feliz. E aí a gente já vem conversando, né? Desde algum tempo ali do ano passado, sobre esse encerramento. Então, saí agora há pouco tempo, né? Não saí pela mesma porta que eu entrei, porque eu entrei lá no Mato Grosso e eu saí aqui em São Paulo, tá? Mas é uma decisão, né, pensada aí. Não estou incentivando ninguém a chutar o balde no trabalho e achar que tem que estar sorrindo todo dia e estar feliz todo dia, e que tem que ser, não é desafiador, nada disso, tá? O meu intuito aqui no vídeo não é esse, é contar mesmo para vocês aí, inclusive que a minha agenda de vídeos aqui no canal pode aumentar um pouco mais agora por conta disso, tá? Porque não estou. E aí as pessoas perguntam: você está procurando? Eu não quero, né, decisões tão definitivas, né, nos próximos 4 meses. Não estou procurando com tanta dedicação. É claro que tem algumas empresas aqui mais próximo da minha casa que, se bater o dedo, eu volto correndo, porque eu já conheço e sei, né, até por ter interação com essas empresas nas minhas experiências profissionais anteriores. Então, se for aqui mais perto da minha casa, chamar amanhã, eu tô lá no dia seguinte, né? Mas para procurar algo mais longe, não estou procurando, sendo bem sincera, né? Então, e aí por quê, Jona? Ah, Jona, você falou, e aí no dia seguinte você foi. Ah, porque era mais perto da minha casa, porque era uma empresa que eu já conheço, que eu conheço pessoas que trabalham lá, né? É normal, você trabalha em uma empresa, você tem interação com outras. Então, tá tudo bem, né? Se aparecer logo, bem, se não aparecer também, né, imediatamente, eu vou descansar por um tempo, né? E por que eu vou descansar por um tempo? Porque, como eu destaquei aí na minha trajetória, eu trabalho muito registrado há muito tempo, né? E entra também um ponto que vocês já conhecem até dos vídeos que eu gravo aqui no canal, né? Eu tenho um estilo de vida simples, contido, né? Bem contido, por sinal, e são 10 anos de minimalismo. Então, né, quando a gente fala em minimalismo, né, vamos emendando um assunto aqui no outro, mas comentem aí quem tá bancando, né? Porque sempre que a gente tá falando alguma coisa, eu vou perguntar quem tá bancando, né? Então, quem tá bancando são as minhas decisões, né? Vocês que me conhecem aqui no vídeo sabem disso, né? Até pelas pautas que eu falo sempre de viver alguns degraus abaixo, de ter reserva de emergência, tudo mais, né? Então, quem tá bancando sou eu mesma, que me banco desde os meus 16 anos, né? Não é marido rico, mas nada contra quem tem marido rico, viu, pessoal? Que Deus abençoe e multiplique, que tenhamos mais esposas ricas, maridos ricos, pessoas ricas no mundo, né? Então não tem problema algum aí quem tem esposa rica e quem tem marido rico. Infelizmente ainda não tenho marido rico, mas quando tiver, que seja rico, né, de preferência, porque tem que ser pobre. Então, né? Então, assim, vamos pensar aqui que eu não tô aqui romantizando a pobreza nesse canal. Nunca tive, tá? Nunca romantizei. Sempre falei que Deus criou você e todo mundo para a prosperidade. E aí essa questão de ser rico,
né, depende de cada um. Se você não sabe o que é ser rico para você, aí fica difícil até eu falar qualquer coisa aqui, porque tem muita gente que associa riqueza a comprar, né? Riqueza para mim tem a ver com saúde, tempo, né, paz e dinheiro, né? E isso é um pacote ali de bênçãos, né, concedidas por Deus e com o esforço de cada um, porque Deus não vai fazer pela gente aquilo que ele nos capacitou para fazer, tá? Então, se eu posso dar um conselho aqui para as pessoas desse canal, né, seria criar novas fontes de rendas, né? E aí vocês comentam aí, né, o que vocês têm aí de fontes de rendas extras, né? Ou cortar algumas despesas, o que é possível cortar, tá? Então também você não ter tantas coisas que te gerem despesas, manutenções, né, gastos, isso acaba te trazendo também, né, uma liberdade financeira aí para você tomar as decisões que você desejar nos momentos que você desejar e com muita responsabilidade, porque é isso que a gente tem que ter sempre na nossa vida, né? E emendando uma pauta aqui, né? Quando a gente fala dessa questão de eu vou fazer uma pausa de 2 meses, de 3 meses, né? Ou pessoas que fazem pausas aí até maiores, né? Tem muito aquela questão assim das pessoas muitas vezes enxergarem a janela da vida alheia de uma forma totalmente diferente. Lembra de um vídeo que eu falei para vocês que ninguém é tão rico quanto parece ser no Instagram e em redes sociais? Tem um efeito contrário também, né, das pessoas olharem a vida dos outros apenas por uma janela e achar que de longe, né, todo mundo é bem sucedido, né? E aí esse bem sucedido nem sempre é o que a pessoa pensa de si mesma, mas é aquela visão que o outro tem de fora, né? Muitas vezes as pessoas nem fingem aquilo, mas os outros avaliam ali por pedacinhos, né, do que acompanhou e fazem deduções, né? E aí ninguém sabe, você vê a vida dos outros em redes sociais, né? Você não sabe as perdas, as frustrações, né? O que as pessoas abriram mão, né? Então, até, por exemplo, em alguns vídeos aqui do meu canal iniciais, as pessoas achavam que eu era uma patricinha, né? Depois eu fui contar que já passei muito barro em fogão a lenha, né? Então as pessoas não conseguem ter essa visão, muitas vezes, de mim, até porque eu moro, né, num centro urbano na cidade de São Paulo, né? Mas quem me conhece sabe, né? E aí, até por ter mostrado aqui, ido para Bahia, filmado algumas coisas lá para vocês também, quem está inscrito no meu canal aqui já teve, né, uma aulinha disso aí das minhas origens, né? Então as pessoas olham, muitas vezes não enxergam, só enxergam nos outros o sucesso, né? O que aquela pessoa trabalhou até de madrugada não é visto, não é acompanhado, porque a pessoa não postou, né? Ninguém posta as dores, né? A pessoa não posta o que está levando de marmita, né? As decisões que teve que tomar, o local feio que teve que morar antes, os problemas familiares que enfrentou, né? E daqueles que você desistiu, porque muitas vezes a gente também tem problemas e a gente desiste deles, né? Então, quem não tem? Né? Quantas vezes você já tentou resolver algo, você viu que não deu certo, e aí talvez a desistência, né, em alguns momentos também são soluções, né? Deixar Deus tomar conta daquilo que a gente tentou e não conseguiu, né? E muitas vezes entregar para Deus e deixar que Deus resolva do jeito que ele achar que tem que resolver. Né? Às vezes a gente até entrega para Deus, a gente quer pegar de volta, acha que vai conseguir resolver, vai não, toma Deus de novo, porque não vou dar conta, né? As noites rolando, né, trabalhando, ralando ali, muitas vezes as pessoas também não acompanham, ninguém posta, né? Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo aqui. Teve um período da minha vida, né, que eu tinha assumido um desafio novo e eu ficava trabalhando até tarde, né? Era tão tarde que a entrada do prédio fechava, eu tinha que descer pro subsolo, né?
e subir a rampa do estacionamento, né? Eu estava de salto, muitas vezes, imagina a rampa inclinada, era por onde que eu tinha que sair do prédio, né? Quem acompanhou isso? Pouquíssimas pessoas, algumas das pessoas que trabalhavam comigo e teve que sair por ali também, né? De fora ninguém viu essa cena, né? Você só vê glória, louvor, né? Ninguém posta essas coisas, então, né? Entra aquele julgamento ali da vida alheia, de muitas vezes achar que é só sucesso, tá? Aqui, né, nessa parte do que as pessoas enxergam, e muitas vezes não somos nós que estamos mostrando, são as pessoas que deduzem, né? Às vezes as pessoas caçam problemas para elas, né? E aí, por que eu tô falando isso? Porque minimalismo é você também, às vezes, escolher suas batalhas ali, né? Não dá para você abraçar o mundo porque ninguém é super-herói ou super-heroína, né? Mas tem gente que abraça os problemas da vida alheia e vão jogar em cima de outras pessoas. E eu vou dar um exemplo, né, meu mesmo, de vida, né? Eu tenho 37 anos, então eu tenho colegas, né, amigas, tenho uma amiga que tem, uma das minhas melhores amigas tem uma filha de 18 anos, né? Então eu convivo com pessoas ali da faixa dos 45 anos, que tem filhos adultos, né, de 27, 28 anos e que protegem esses filhos, né, de todas as formas possíveis. E aí eu não tô falando que pai e mãe não tem que proteger, tá? Não é isso, não é porque eu passei por certas coisas que as pessoas precisam passar também. Mas muitas vezes os pais tomam dos filhos aquela responsabilidade do filho de cuidar da própria vida, não dão conta, se sobrecarregam, né? Olham para mim, imaginam que a minha vida é perfeita e traz, não tô falando de comentários aqui do YouTube, pessoal, não tô falando nada disso, tô falando do dia a dia mesmo. E trazem isso, né, e jogam, às vezes, em cima de mim, um dia que talvez, né, eu tô até focada em outra coisa. E quando eu avalio, assim, com base no que a pessoa tá me falando, é um problema do filho, da filha, que o filho e a filha têm condições de resolver, mas aquela pessoa pega e quer proteger tanto o filho, a filha, e abraça aquilo, se sobrecarrega, transborda e vai transbordar em cima de outra pessoa, né? Então aquela síndrome de super-herói, super-heroína, né? E aí a pessoa fala muito hoje em empatia, né? É interessante, né? O pai e a mãe ser empático com o filho, mas às vezes não tá pegando aquilo e indo falar comigo, com a irmã, com a avó e transbordando aquilo em cima de outra pessoa e muitas vezes sem nem perguntar como tá o dia daquela pessoa, né? É um fato interessante aí e eu queria saber se isso acontece com vocês também, né? Até porque as pessoas que seguem canais de minimalismo e de essencialismo, né, a gente não segue isso só por simpatia com a pessoa. Eu sei que não é isso. Né? É um estilo de vida que a pessoa está buscando ali escolher suas batalhas, o que é mais proveitoso e mais essencial para a sua própria vida. Né? E muitas vezes as pessoas te procura para te envolver em problemas que são delas, né? E que elas não permitiriam você ter dado uma opinião antes daquilo ocorrer, né? Mas elas cuidam da vida alheia, não dão conta e trazem e jogam em cima de você, né? E entra um ponto assim, né? Se Deus deu a vida, né, para cada um tomar as decisões em relação à sua própria vida, ter discernimento em relação à sua própria vida. A vida de ninguém é fácil, né? Todo mundo sabe quais são os calos que apertam aí no seu sapato, quais são as renúncias que vocês precisam fazer a cada dia, né? Mas é comum isso, né? As pessoas olharem e julgar, não, é tudo perfeito, né? Ah, ela falou que vai procurar o trabalho daqui 3 meses, né? Ou daqui 2 meses, que não tá procurando agora. É claro que eu falei aqui, se eu achar em determinados locais, né? Tem uma lista de empresas ali que se surgir uma vaga aí e der tudo certo, que eu irei.
Mas não, é porque a vida da Joana é perfeita, a Joana não tem problema, né? Aí olha só o que tá mostrando aqui, não enxerga os problemas familiares, não sabe muitas vezes o que eu já passei, né? E aí tem coisas que eu já passei, já superei, pessoal, e sendo bem sincera, eu não sou obrigada, né, a dividir esses pesos alheios que às vezes não são meus, né? Os meus eu suportei, né? Então, uma palavra de carinho, ser empático com uma pessoa, não significa que você vai deixar o outro jogar também todo o lixo dele em cima de você. E eu falo isso com toda a tranquilidade do mundo, né? Porque tem até, né, na Bíblia de você dar outra face, mas você dá a face, não deixar as pessoas te mutilarem, não é deixar você cuidar da vida da pessoa, aquilo que ela mesma tem capacidade de fazer por si só, aquilo que Deus capacitou ela para fazer, né? Então, acho que isso vale para tudo, para irmão, com cunhado, com mãe, com pai, né, com todo mundo, tá? Então, as pessoas que bancam os super-heróis e as super-heroínas para a vida dos outros, para com a vida dos outros, elas precisam, né, precisam suportar isso sem pegar, né, o problema dos outros para despejar em cima de outra pessoa, tá? Então, tem um exercício muito interessante que meu cunhado faz sempre, né? E a gente conversa às vezes, que chama exercício das caixas, que é a gente, às vezes, colocar ali o que está incomodando a gente, em quanto tempo a gente vai resolver, né? Então, cada escolha, uma renúncia, não é assim que fala? Né? Então, cada vez que você escolhe alguma coisa, você está renunciando a outra coisa, né? E aí, dessa caixinha de as pessoas olharem a vida dos outros, achar que todo mundo é rico, bem-sucedido, profissionalmente, em questão de dinheiro, né? O que é sucesso para você? O que é ser bem-sucedido para você? É o status? É o cargo que a pessoa ocupa? É o carro que a pessoa anda? É a casa que a pessoa mora? Né? Ou é ter paz, tranquilidade, paz de espírito? Né? Eu acho que não tem sucesso maior do mundo do que a pessoa conseguir dormir uma noite de sono boa, né? Sem problemas atormentando essa pessoa. Tá? Então, né, a vida não é linda todo dia, né? Acho que a de ninguém é. Todo mundo passa por momentos difíceis. Mas que a gente saiba cada vez mais contornar esses desafios diários que acontecem aí, ser empático com os outros, né? Mas sem tomar os problemas dos outros para a gente resolver, né? Sem carregar a carga alheia, tá bom? Vídeo, nossa, eu passei por um monte de pautas aqui, né? Então, era o recado de hoje. Comentem aí quem tá bancando, pessoal. Quem tá bancando sou eu mesma, tá? E queria dividir isso aqui com vocês e falar que eu devo colocar uma agenda aqui melhor de vídeos, uma periodicidade melhor, tá? Não tô vivendo de YouTube, né? Não entrei no YouTube, né, há 10 anos atrás, né? 10 anos atrás eu comecei no minimalismo. O canal eu comecei no ano passado. Pretendo continuar com o canal, é uma das coisas que eu faço há muito tempo, que eu gosto muito. Não pretendo abrir mão do canal por nada nessa vida, nesse momento, tá? Então, escolher entre o canal e qualquer outra coisa está fora de cogitação, tá? O canal é como um livro que eu escrevo, né, mas em vídeos, um capítulo aqui a cada dia, tá bom? Muito obrigada por terem assistido até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.